Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à nossa cozinha do Atual. E hoje tem uma sobremesa que eu vou te falar, hein? Dá água na boca, é muito fácil de fazer e vai fazer sucesso em sua casa. Vamos fazer? Estrogonofe, é isso mesmo, estrogonofe doce. Nós vamos usar leite condensado cozido na panela de pressão, que ficou assim, ó, desta forma. Dependendo da marca que você use, vai ficar cozinhando durante 40 ou 50 minutos. Aí você já tem que conhecer essa marca. Então aqui nós deixamos 40 minutos, né, Divina? 40 minutos, 2 latas, tem que ser lata de leite condensado na panela de pressão. Você coloca na panela de pressão, cobre com água, mais ou menos um tantinho assim, em cima da lata, mais ou menos uns 2 dedos, e deixe cozinhando por 40 minutos. Abriu a lata, ele fica desse jeito. Bom demais, né? Vamos colocar creme de leite. O melhor é usar, nesse caso, creme de leite fresco. Se você não achar, não tem problema. Use o de caixinha, sem soro. Combinado? E vamos usar esses biscoitos que são recheados e cobertos de chocolate. Existem várias marcas no mercado, você escolhe também a que mais gosta, combinado? Aqui eu tenho de chocolate branco e chocolate preto. E para dar um toque especial, um pouquinho de geleia, aqui eu vou usar de morango, mas se você quiser usar outro sabor, também não tem problema. Então, depois de cozido o leite condensado, vamos transferi-lo para uma panela. Ele fica bem suculento. Nossa, gente, esse doce fica maravilhoso. Nós vamos tirar um pouquinho, na verdade, do doce do leite condensado, acrescentando o creme de leite. Então, ó, esse creme de leite que é mais encorpado um pouco, que eu tô usando creme de leite fresco. Nós vamos acender aqui o fogo e diluir esse leite condensado, ó, no creme de leite. Ele vai ficar um creme mais, assim, denso um pouquinho, mas não tão cremoso, né? Como ele está aqui, ele vai dissolver no creme de leite e vai retirar um pouco do açúcar do leite condensado. Então, um passe de mágica apenas para derretermos. Pronto, já está derretido o leite condensado cozido no creme de leite. Então, relembrando, nós vamos fazer isso, né? Nós fizemos isso justamente para o leite condensado tirar um pouquinho o açúcar, né? Ficar mais equilibrado e para deixar mais cremoso, não ficar tão grosso. Eu vou usar uma taça, né? Que você pode servir para todos. Eu até prefiro usar taças individuais, porque como é um doce molinho, geralmente você vai mexendo. Se você tiver que guardar novamente, o interessante é você servir em potinhos individuais. Se for servir tudo, né, na mesma hora e acabar, não tem problema, aí pode servir num pote grande, combinado? Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho desse biscoito, ó, por baixo. Mais um pouquinho dele, o branco e o preto, e vamos, com a própria panela, vamos colocar o creme todo por cima. Gente, isso fica bom demais da conta, e principalmente para quem gosta de doce doce, viu? Ó, mais um pouquinho, e vamos repetir a dose. E aí sim você tem o que nós chamamos de estrogonofe. Uma delícia, né? Mais um pouquinho do biscoito. Aí você coloca assim nas laterais. Fica bom demais isso, hein? Ó, e esse daqui também. Aí vai depender de onde você vai colocar. Distribua direitinho e mais uma vez faça a mesma coisa. Tem como dar errado? De maneira alguma, né? Olha só. É bom para qualquer ocasião.
E, ao mesmo tempo, é um doce fácil de fazer. Não tem dificuldade. A questão da geleia é basicamente para que a gente possa decorar depois por cima. Meu diretor de imagem lá dentro deve estar subindo pelas paredes, sabe? Porque ele adora depois raspar a panela, né, Divina? E eu sempre gosto de mandar um abraço especial para os meus amigos que fazem. A gente nem se conhece, mas a gente, como é que se diz? Precisa sempre uns dos outros, né? Ainda vou mandar um doce gostoso assim pro pessoal do Rio que recebe o sinal do Atual para transmitir para todo o estado. Ó, para vocês hoje de presente. Ah, como eu sou má, viu? E faz em casa porque dá muito certo, faz toda a diferença e você pode ter uma sobremesa bem saborosa em qualquer ocasião. Para o almoço, para o jantar, taças individuais ou uma taça grande assim, pode ser feito também numa travessa, não tem problema nenhum, usando o que a gente tem em casa. Combinado? Entre no nosso site, que é o atual.tv.br, lá você encontra toda essa receita e mais de 1000 à sua disposição. Tá combinado? E aquele lugar reservado para o seu recado especial. Daqui a pouquinho, então, eu volto com muito mais aqui no programa, não perca! O Atual está de volta e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a questão dos primeiros socorros. Bom, mas como fazer isso com os cuidados necessários? Por isso nós convidamos o Dr. Leonard Eyer, que vai falar e vai dar dicas e informações sobre o assunto. Que bom tê-lo aqui, Dr. Leonard, e para falar de uma situação que por muitas vezes a gente não sabe como lidar. O que são esses primeiros socorros? Ok, Luciano, obrigado pelo convite, boa tarde aos telespectadores do SBT. Bom, Lu, os primeiros socorros consiste numa abordagem que até mesmo antecede os cuidados iniciais com a vítima, né? Os primeiros socorros se caracterizam primeiro por uma comunicação efetiva, ou seja, temos um grave sinistro, a primeira coisa que nós devemos fazer é, obviamente, comunicarmos e solicitarmos auxílio, caso aquela situação se perpetue. O segundo aspecto e pilar dos primeiros socorros é uma avaliação do número de vítimas, uma triagem. Quantas vítimas estão envolvidas nesse socorro? Obviamente, se eu testifico e testemunho um atropelamento, eu vou solicitar, após a minha comunicação muito bem efetivada, uma ambulância. Se porventura eu testifico um atropelamento com 5, 6 vítimas num ponto de ônibus, a minha forma de solicitação, com essa comunicação efetiva, tem que ser outra. Eu vou solicitar 4, 5 ambulâncias, vou ter que, às vezes, acionar um plano de chamada para os hospitais regionais, através dos corpos de bombeiros, enfim. E o outro aspecto de tamanha relevância no primeiro socorro é a avaliação da cena, é verificar qual é o risco que a cena representa para a minha atuação inicial nesse sinistro. Ou seja, se porventura eu estou abordando um atropelamento e numa via de alto fluxo, é claro que eu tenho que me preocupar inicialmente com a minha segurança, de sinalizar. Então, Luciano, muitas das vezes a abordagem foge inicialmente até a vítima. São medidas preventivas, mas caso não sejam realizadas com presteza, levam a um insucesso desse socorro. Agora, fica meio complicado, né, doutor Leonardo? Porque, geralmente, quem não está preparado para aquilo entra meio em pânico. Isso já vem numa questão, assim, do primeiro socorro, né? De você não entrar em pânico, você tentar manter a calma. A calma é a regra primária, é uma primícia fundamental para qualquer pessoa que, porventura, deseja auxiliar a outra. Sem a calma, não há realmente efetividade. E caso a pessoa não tenha essa tranquilidade, deve solicitar que outras o façam e se afastem, porque, às vezes, essa falta de tranquilidade, muitas das vezes, atrapalha e muito. A começar, Luciana, até mesmo pela comunicação. Uma pessoa num estado nervoso, num desespero, e não obstante, isso não é raro pela circunstância ali dramática. Raciocina. O raciocínio foge à lógica, muitas das vezes. Até mesmo nós que trabalhamos em emergência, em situações sempre adversas, nos sentimos muitas das vezes, enfim, com
incomodados, incomodados né, com alguma aquela situação. circunstância. E dizia eu que até a comunicação, se não tiver uma calma muito tranquila, você não vai passar os dados. Você não consegue falar o endereço onde você está, nada... Né? Perfeito, endereço, a localização, o número de... O que é fundamental para o meu auxílio chegar inicialmente de forma adequada. Agora, uma situação que acontece também, assim, com facilidade, é você se preocupar até com a vítima e começar a mexer na pessoa, né? Aí mexe o braço, mexe a perna. Isso pode acontecer? Muitas das vezes, Luciana, realmente as pessoas na intempestividade de ajudar manipulam a vítima e toda vítima de politrauma, ou seja, ela é portadora de uma lesão em coluna cervical, até que se prove o contrário. E é uma das circunstâncias mais dramáticas que possa acontecer é o trauma em região cervical. E muitas das vezes esse trauma vem a se agravar pela manipulação inadequada. A forma em que vai ser conduzida essa vítima para o atendimento médico definitivo. Uma vítima, se for mexida dessa forma, pode até quebrar um pescoço e a pessoa até morrer. Isso pode acontecer? Lu, numa situação extremada, sim. Agora, numa situação não menos dramática, pode determinar o que nós chamamos do segundo trauma, em que as lesões são agravadas pelo transporte inadequado, pela manipulação inadequada. E esse tipo de lesão leva a circunstâncias, como disse, dramáticas. Internamente ninguém sabe o que aconteceu. E causa a tetraplegia, Luciana, quer dizer, um trauma em coluna cervical hoje, quer dizer, a paralisação dos braços, das pernas. Obviamente essa vítima não vai ter os intestinos, o sistema gastrointestinal em pleno funcionamento, vai fazer pneumonia de repetição, o custo é tremendo e isso tudo é exatamente no que você menciona, mexeu de forma inadequada. Então a recomendação é: aguarde o socorro médico chegar. Isso é verdadeiro para as lesões em região cervical, para as quedas de moto, onde o capacete não deve ser retirado de uma forma imediata. Inclusive, os capacetes hoje vêm com uma frase muito boa: retire somente o capacete após a chegada do resgate médico. Olha, que importante. A indústria de capacete adotou essa medida, porque tamanha importância não manipular até que chegue o resgate médico. Porque uma retirada de capacete de motocicleta de forma inadequada pode, como você mencionou, como uma preocupação, determinar uma lesão, Luciana, às vezes irreversível. E é uma das coisas mais dramáticas dentro da medicina, são as lesões em região cervical, nas quais os custos são tremendos para as unidades de saúde e o maior ainda, o custo psicológico, o encargo para as famílias, né, que tem, às vezes, o seu ente querido de uma forma improdutiva numa fase da vida áurea. Bom, então nessa situação, primeiro socorro seria ligar para o atendimento, né, emergencial. Então andar sempre com um número dentro da carteira ou até no próprio celular, né? Atendimento emergencial é só você acionar no caso, né, que precise. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, Dr. Leonardi, e no segundo bloco nós vamos abordar o que nós devemos ter em casa, naqueles pequenos acidentes, aquela famosa caixinha de primeiros socorros. No próximo bloco, daqui a pouquinho o Atual está de volta. Estamos de volta com o programa Atual e você anotou a receita de hoje? Então, se não anotou, entre no nosso site, viu? Porque esta daqui você não pode deixar de fazer em casa. Estrogonofe doce. Simplesmente facílimo de fazer e delicioso. Faz que dá certo. Entre no site atual.tv.br e anote todos os ingredientes se perdeu alguma coisa hoje no programa. Combinado? Lá também tem um lugar reservado para o seu recado especial. E agora não para por aqui, tem mais para você. Nós vamos continuar o nosso assunto falando sobre primeiros socorros com o Dr. Leonardi Eyer. Dr. Leonardi, e dentro de casa, aquela famosa caixinha de primeiros socorros, o que ela deve conter? Bom, Luciana, realmente aquela caixa ela diferencia de um material de primeiros socorros que é usado
vamos exemplificar nos esportes radicais, numa cobertura médica de esportes radicais, numa expedição em que... Mas a nossa velha e boa caixinha de medicamentos que todos nós temos e devemos ter em casa, Luciana, ela deve ser prática, conter principalmente uma visibilidade e um acesso rápido. Você tem uma caixinha, mas não pode ficar lá no alto do armário, onde fica o edredom em cima, nada disso. Exatamente. Ninguém acha. E acondicionada, como você está mencionando, de uma forma adequada. Eu não posso botar na maleta do carro ou na despensa. Uma hora que precise, ela está cheia de água e molhou todos os insumos numa hora que mais vai me necessitar. Ela deve ser autodidática, com material reflexivo, utilizando aquela simbologia da cruz vermelha com fundo branco, e deve possuir, Luciana, antes de mais nada, equipamentos de proteção individual, que é o quê? Luvas de látex, no mínimo 3 a 5 pares de luva, um óculos de proteção individual para você não se contaminar, às vezes com sangue ou com outra secreção fluídica. Deva ter o que nós chamamos, é uma pena não poder exemplificar aqui, a pocket, que é uma máscara para a respiração boca a boca, que na verdade seria boca-máscara, em caso de parada cardíaca. Porque estamos falando aqui desde o simples curativo até uma emergência vermelha. Uma pessoa infartando, alguma coisa evoluindo com uma parada cardíaca. Mas, enfim, aquele material básico de curativo, Luciana, que são ataduras de crepom de 10 a 15 centímetros, ou seja, pequena, média e grande, gases estéreos, gases extra absorvíveis, quer dizer, aquela gás que tem uma absorção muito boa. Devo ter álcool gel 20%, uma solução iodada, uma solução de clorexidina. Devo ter, obviamente, termômetro, pilha, devo ter pilhas reservas. Uma lanterna. Uma lanterna, devo ter pinça, uma seringuinha de 20 ml, 2 frascos de soro fisiológico para lavarmos aquela ferida, aquele ferimento. Devemos ter um cobertor aluminizado, né? Aquele cobertor para hipotermia. Se a pessoa estiver com muito frio, alguma... Por exemplo, então eu não tenho outra disponibilidade. Enfim, um cobertor aluminizado é um item básico. Enfim, materiais para curativo e alguns medicamentos, obviamente, Luciana. Esses medicamentos, é claro, como nós estamos falando de residência, ou seja, todos se conhecem-se a história médica, e, obviamente, tem o contato médico ou tem a familiarização com aqueles remédios que já fazem uso. Sabe que a pessoa não tem alergia nenhuma. Perfeito, não tem alergia. Então, eu tenho que ter o antitérmico, representado pela dipirona, eu tenho que ter o antiemético, que é o remédio para vômito, eu tenho que ter o soro oral, que é importantíssimo, os pacotinhos de soro oral. Caso não tenha, eles são substituídos por um flaconete de sal, aquele flaconetezinho de sal usado nos restaurantes, e um flaconetezinho de açúcar, misturados em 1 litro d'água. Medicação para diarreia, devo ter colírios, né, para limpar, para um corpo estranho nos olhos, pinça, devo ter uma pequena agulha para retirada de... E nessa caixinha não deve conter nada além da questão do primeiro socorro, não misturar nada. Né? Nenhum tipo de outro material. Absolutamente, Lu. Além de não misturar nada, ela deve ser de conhecimento pleno da pessoa que possivelmente mais vai utilizar e, na verdade, de todos, né? Ou seja, eu não posso guardar minha mala de primeiros socorros, a minha maleta de primeiros socorros, no interior do porta-mala do meu veículo, na despensa, num local em que eu não sei nem aonde está direito, e quando eu vou verificar, ela está toda molhada, porque o garrafão de água estava aberto e caiu nela. Fora do alcance das crianças também. Muito bem lembrada, pela questão Luciana, da curiosidade. Muito bem lembrada. Medicamento e alcance de criança deve ser uma coisa levada tremendamente a sério, todo e qualquer medicamento. Aliás, são medicamentos e materiais domésticos de limpeza. Sim, né? Bom, então dá uma dica para o nosso telespectador, no caso, né, de precisar ser aquela pessoa que vai ter que resolver essa situação, né, seja dentro de casa, na rua, no acidente, numa situação, né, mais extrema, o que essa pessoa deve fazer? Manter a calma? É o item número 1. O segundo, avaliar qual é a circunstância, se ele vai necessitar de uma ajuda posterior.
Caso isso seja verdadeiro, ele deve ter em mãos imediatamente alguma forma de comunicação. Obviamente que o celular hoje é a forma mais popular. E enquanto, se isso for necessário, uma situação extremada, enquanto o socorro não vem, realmente não manipular extremamente a vítima. Se caso estiver com algum tipo de obstrução na via aérea, ou seja, se ela vomitou, está engasgando com vômito, se ela realmente está fazendo uma obstrução por uma prótese dentária, ele deve, de forma muito legal, erguer a mandíbula, desobstruir essas vias aéreas de uma forma manual e, obviamente, uma outra pessoa, nesse interim, já está fazendo contato com a comunicação. E é claro, Luciana, de uma forma mais simples, ou seja, um curativo, uma ferida, uma queimadura, a comunicação também não exime de ser o primeiro item a ser avaliado aí. Ou seja, devo ter sempre o telefone do meu médico de confiança, do meu hospital de referência da minha cidade e sempre buscando disponibilizar esse contato para essa orientação médica para a utilização de qualquer medicamento, mesmo os que já habitualmente tenham sido utilizados de uma forma rotineira. O médico realmente ele deve ser consultado em qualquer circunstância. Com certeza. Obrigada mais uma vez, doutor Leonardo, e até a próxima. Dispõe. Bom, o Atual mais uma vez fica por aqui, mas amanhã está de volta. Assista agora o SBT Cidade.